e toda a sua família será bendita sobre a terra. Eu estou contigo, eu te guardarei, serei seu amigo, não te deixarei, até que tenha se cumprido o que eu tenho dito. Olá, meus amados irmãos. Em meados de 1996, após uma infância difícil, vivendo em um lar onde tive um pai que tinha muitas qualidades, um homem trabalhador que sempre nos ensinou a fazer o certo, um homem que foi de suma importância para a minha vida, minha adolescência, pois eu caminhava para uma vida degradante, e agradeço a Deus pela vida do meu pai, o senhor Valdeci Severino Silva, que não hesitou em me disciplinar quando precisei. Entretanto, ele teve muito problema com o álcool, que por sua vez gerava muitas brigas, desavenças dentro do lar, atrapalhando o progresso da nossa família. Mesmo com esse vício, meu pai sempre lutou por todos nós para honrar o seu papel. O problema é que ele só conheceu a palavra no leito e não tinha como ser um vencedor sem o conhecimento de Deus. A Bíblia declara: o meu povo sofre porque faltou conhecimento. Pois a sua luta era literalmente espiritual. Mas mesmo assim, eu louvo a Deus pela salvação dele e por ter me disciplinado, assim como mencionei. Pois nos últimos momentos do seu respirar, alguém o encontrou e levou Jesus a ele. Mesmo diante de tanta disciplina realizada por meu pai, cheguei a uma conclusão que só Jesus muda a vida de um homem por completo. Pois aos 17 anos de idade, eu já envolvido com a bebida, caminhava para outros abismos. E foi aí que então conheci Fabiana Celes, que se tornou a minha esposa. Nos casamos aos 18 anos de idade. Novos, inexperientes. Foi aí que tudo começou a ficar ainda mais complicado. Nós não nos entendíamos. Eram brigas e mais brigas. Um casamento que tinha tudo para dar errado. Depois tive um filho, o Jonathan Celes, hoje um servo de Deus para a honra e glória do Senhor. Bom, a bebida continuava fazendo parte da minha vida, as brigas, e posterior a isso veio o desemprego. E foi aí que, no fundo do poço, recebi um convite feito por minha mãe, Dona Maria José, para irmos a uma igreja evangélica, participar de uma vigília na virada de ano. Recusei, e as coisas começaram a piorar. Então teve um momento em minha vida que o vício começou a fazer com que eu tivesse atitudes erradas, as quais eu não lembrava após o feito. Vi que eu estava sendo dominado. Então me lembrei do convite e procurei minha mãe e disse: mãe, vou à igreja com a senhora. Eu estou precisando de Deus. Essa foi a melhor decisão da minha vida. Foi aí que minha vida começou a ser impactada pela palavra de Deus. Conheci o amor de Deus, vi o quanto Ele me amou enviando seu Filho para morrer em meu lugar. Me senti muito amado e comecei a me interessar pelas coisas de Deus, mesmo diante das dificuldades que eu estava vivendo. Tem uma coisa que eu fiz e aconselho que você faça também. Eu me entreguei ao Senhor de todo o meu coração. Assim como está escrito em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tive e tenho a palavra de Deus como verdade absoluta. Acreditei em tudo que me ensinaram e comecei a praticar, fazendo então parte da família de Deus,
assim como diz Lucas capítulo 8, versículos 20 e 21. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, e querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e a executam. Minha esposa, Fabiana Célios, não entendia a minha conversão. Me criticava, brigava. Não foi fácil. Mas eu estava convicto da minha fé e perseverei, pois acreditava que eu e minha casa serviríamos ao Senhor, pois no início não era assim. Até que um dia ela me disse: ou eu ou a igreja. E respondi: nem você e nem a igreja. Eu escolho Jesus, a palavra de Deus. E disse mais: se você me abandonar, não tem problema. Só não consigo viver sem Jesus. Ela me atacou com uma caneta e eu disse que não iria brigar mais com ela, pois a minha luta não era contra a carne e nem contra o sangue. Efésios 6,12. E foi aí que entrei em oração por ela a Deus, e logo depois eu fui batizado com o Espírito Santo e também nas águas. Na época, eu me consagrei e chamei minha esposa para assistir o meu batismo. Ela foi brigando comigo até a porta da igreja e eu fiquei calado, pois eu sabia que qualquer coisa que eu falasse, ela voltaria para casa. E foi nesse dia que a minha esposa entregou a vida dela para Jesus e o aceitou como único Senhor e Salvador. Já com a minha esposa ao meu lado, recebi um chamado para ser um obreiro da casa de Deus. E eu aceitei. Fiz a obra por 3 anos como obreiro. Após isto, fui indicado para ser pastor auxiliar, ao lado do missionário R.R. Soares e o pastor Jaime de Amorim Campos, onde fiquei apenas 3 meses, e foi aí que assumi minha primeira igreja em Guaianazes, São Paulo. Depois fui pastor em Suzano e depois assumi uma liderança em Santo André, Limeira e, por fim, o estado do Mato Grosso do Sul. Após ter sido membro, obreiro, pastor auxiliar, pastor titular, bispo, Deus me deu o apostolado, mostrando sua misericórdia e me dando a graça de fundar um ministério, o Ministério da Igreja Evangélica da Família, com base em Lucas 8, 20 e 21, quando o Senhor Deus declara: minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família, são aqueles que ouvem a minha palavra e praticam. Fui encorajado por alguns, criticado por outros, mas segui o que o Senhor Deus colocou em minha vida como um novo e vivo caminho. E foi aí que, após muitas críticas e apoios, em uma madrugada, no dia 13/8 de 2014, por volta das 3 horas da manhã, o Senhor Deus me despertou e ao levantar comecei a ler a palavra de Deus. E aproximadamente aos 40 minutos de leitura, uma palavra se me abriu no livro de Daniel, capítulo 10, no versículo 7, quando ele disse: só eu, Daniel, tive essa visão. Então entendi. Deus falou ao meu coração e disse: existe uma visão que é só para você. Não dei para mais ninguém, por isso os outros não entendem. Não entendem a sua decisão, atitude e comportamento. Eles não receberam a visão que eu te dei. Você não deve levar em consideração as críticas, ficar chateado, aborrecido, pois no Evangelho de Mateus capítulo 5, no versículo 10 ao 16 está escrito: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos,
porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai, o vosso Pai que está nos céus. Continue na visão que Deus te deu, e faça diferença nesta terra. Assim foi com José, Pedro, Saulo e outros, e até mesmo com o próprio Senhor Jesus Cristo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Venha fazer parte, então, desta família, você também. Ministério Igreja Evangélica da Família, sede nacional, Avenida Eduardo Elias Aran, 736, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu, apóstolo Paulo Roberto, estou ministrando às terças-feiras em favor da família, às 19h30. Às quintas-feiras, pelas causas impossíveis, também às 19h30. E aos domingos, às 8 e às 18 horas, sendo todo segundo domingo do mês, a nossa Santa Ceia do Senhor. Avenida Eduardo Elias Aran, 736, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E em Limeira, nossa equipe atende na rua 7 de setembro, número 808, no centro da cidade de Limeira, nos mesmos dias e horários. Venha fazer parte dessa família, você também. Eu acordei, eu tinha percebido que não era um sonho. Eu saí do poço e Ele é comigo.